Olá, amigos. Domingão, dia 26 de junho. Vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões dos dias 27 de junho até dia 1º de julho, ou seja, teremos nessa semana o encerramento do mês e também nós teremos o encerramento do semestre. E por ser encerramento do mês, lembre-se que na quinta-feira teremos a atualização das carteiras recomendadas da Devinvest. Acompanhe aqui, dentro do aplicativo Devinvest, aqui na parte de baixo também do vídeo, vai ter na descrição desse vídeo, você tem aí o link para você acessar o aplicativo e ver todas as atualizações das carteiras desse mês de junho para o mês de julho, desde carteira de ações, carteira BDR, carteira também de long short, você tem a carteira de fundo imobiliário, enfim, tem uma série de carteiras que serão atualizadas ao final dessa semana, antes mesmo do final dessa semana, ao final desse mês, no dia 30, ao final do pregão. Então fique antenado. Nesse radar da semana nós vamos falar sobre o quê? Eu vou abordar o quê? Vou abordar Ibovespa primeiramente, depois eu vou falando aqui do dólar futuro e do DI, juros, contrato futuro F25, depois eu vou falar aqui de ações e o índice setorial, alguns índices setoriais, uns 5 índices setoriais e abordando ações desse setor. Então eu vou falar aqui basicamente de umas 13 a 12 ações e de uns 5 índices setoriais, dando um panorama geral do que é que nós temos no mercado nesse momento. Vou rodar a vinheta agora, você já aproveita esse momento para deixar um like, um joinha aqui nesse radar da semana. E, enfim, se esse conteúdo é útil para você de alguma forma, compartilhe também, agradeço demais por sua valiosa audiência. Então vamos lá, fechamento da semana. Tivemos Ibovespa caindo novamente 1,15%, quarta semana consecutiva de queda, ou seja, o domínio maior pelos vendedores, não tem nenhuma sinalização de alta. A tendência de curto a médio prazo, vista aqui pelo gráfico semanal, permanece sendo de baixa, e a projeção de queda desse pivô de baixa já atingiu a primeira, a segunda projeção na casa dos 94.900 pontos. O desafio para o Ibovespa num repique de alta encontra-se aqui nessa região. Primeiramente, os 100 mil pontos no número redondo, muito mais pelo gráfico diário, que dá para perceber aqui pelo gráfico diário, que o Ibovespa fechou abaixo ali da região dos 100 mil pontos e permanece abaixo. Então, por enquanto, nenhuma sinalização positiva. Gera uma sinalização positiva para ter um repique de alta na semana, podendo buscar a média móvel exponencial de 13 períodos devido a esse movimento longo de queda sem recuperação, se conseguir superar a máxima do último pregão de sexta-feira, 99.312. Isso aqui seria uma sinalização que aumentaria bastante a probabilidade de buscar essa média, ou se aproximar bem dessa média de 13, que está na faixa 102.110 pontos. Lembrando que ela vai descendo, ela é móvel, média móvel. E olhando para o gráfico semanal, a região de desafio na faixa dos 102.225 até um patamar de 102.720. Então, ou seja, juntando lá com aquela média móvel exponencial de 3 períodos, com esse fundo aqui anterior, é uma região que pode vir a testar e perder força logo na sequência. Então, ficar atento para compras contra a tendência em alguns ativos. Vou comentar aqui também a respeito. Podemos ter assim, esse ponto aí de inflexão, bater e reverter um movimento de subida. Mas enquanto não tivermos esse sinal de alta no Ibovespa, seguimos apontando mais para baixo. O que eu gostaria de destacar aqui é em relação a pensar num prazo ali até mais longo, eu vou falar nisso no fechamento do mês, mas ainda a expectativa de poder ter algo mais para baixo, pensando aí nos próximos meses. Não necessariamente dessa proporção que está acontecendo nesse mês, essa queda de 11,4%. Vamos ver como é que vai fechar o mês. E, logicamente, no fechamento do mês, lá no pregão da sexta-feira, eu costumo soltar no primeiro dia útil, no primeiro pregão do mês, eu costumo soltar a análise, o que esperar para nossa bolsa no mês seguinte. Então fique antenado aqui no canal para receber também essa análise. Antes de passar para o dólar, eu vou falar aqui do GPS da tendência. Deixa eu ver se eu coloquei aqui certinho. Coloquei, tá? Só um pouquinho aqui desajustado, só ajustar aqui para ficar mais enquadrado. Isso. Então nós temos aqui o GPS da tendência, eu já tinha falado que estava num número alto, mas normalmente abaixo dos 85%, semana passada estava nos 84%, abaixo dos 85% aumenta-se a chance de quê?
de poder termos uma reversão. Então, se o mercado aqui, quando está abaixo de 85%, ele está dando uma sinalização que ele está sobrevendido, ou seja, muitos ativos já alinhados lá embaixo, ou seja, num nível de preço muito baixo, relação risco-retorno para venda já começa a ficar mais apertado e aumentando a chance de ter algum processo de recuperação em alguns papéis, que eu vou comentar aqui. Isso não significa, lembre-se, isso aqui não significa que não vá cair essa semana. Podemos ter ativos caindo, mas já é legal, é interessante ficar de olho em ativos que começam a dar um sinal de reversão, tentando pegar algum movimento de recuperação do preço, alguma compra, que a gente vai comentar também no decorrer dessa semana e, logicamente, identificando essas oportunidades, eu coloco aqui dentro do aplicativo DV Invest. Então a gente recomenda aqui dentro do aplicativo DV Invest as operações aí de swing trade. Falando então agora aqui do dólar, o que nós tivemos no dólar no decorrer dessa... Deixa eu só fazer um ajuste aqui no dólar. Isso. O que nós tivemos aqui é esse pivô de alta no dólar. Beleza, subiu aqui, basicamente teve essa sequência de 3 semanas aqui, pegando dessa primeira semana, de 4 a 5 semanas tentando subir, subindo, 3 de queda e tivemos 4 que subindo. Então, ou seja, rompeu, expectativa maior de subida para o dólar. Como esse movimento foi muito lá embaixo, eu reduziria essa expectativa para cima. Não tem nenhum sinal de baixa ainda, mas eu reduziria essa expectativa aqui para cima. Ficaria atento na questão de poder ter algum processo de correção no dólar no decorrer da semana, mesmo que venha superar essa máxima aqui, a tendência de alta no gráfico semanal, a tendência de alta no gráfico diário, mas eu ficaria de olho nessa questão de perder o mínimo ascendente no gráfico diário, vai aumentar a chance de ter um movimento de baixa. É igual o Ibovespa, rompeu a última máxima descendente, vai aumentar a chance de ter uma correção, um movimento de subida. Então ficaria atento no dólar nessa questão. A tendência de alta, mas tem uma chance razoável da gente ter um processo de correção aí no decorrer dessa semana. Seguindo aqui e lembrando que suporte mais relevante na faixa primeiramente ali dos 5.200, abaixo disso a gente já fala um pouco mais na faixa ali dos 5.120, tem aqui de 5.144 até os 5.120, onde está a média móvel exponencial de 13 períodos. Seguindo para os juros, temos os juros que rompeu aqui a resistência, gerou um candle de reversão, confirmou esse candle de reversão, só que já batendo no suporte, ou seja, a tendência no gráfico semanal continua sendo de alta, não mudou. Mas tem um cenário mais de indefinição, pensando no que foi feito aqui na zona de resistência e já abriu um movimento de queda. A expectativa, nossa, Dalton, mas montou um martelo. Para mim, eu não considero algo muito relevante isso aqui, não. Ou seja, para mim ainda fica um aspecto ou mais lateralização ou mesmo de baixa. Não teria uma expectativa de se romper tudo para cima, mesmo que tenha tido um baita pregão de alta ali na sexta-feira. Abriu com queda e veio forte para cima, mas ainda não rompeu nada tão significativo para cima. A média móvel voltou para cima, beleza, mas algo mais relevante para cima, em termos de tentar pegar aqui algum movimento de curto prazo, seria através de sinalizações de alta acima desse patamar, ou até um gráfico também intraday G60 aí gerando sinalizações de alta para cima, preferencialmente da região de 12,57, 12,60, fica mais para possibilidade de compra. Mas por enquanto, para mim, um cenário mais de indefinição, que é isso aqui, ó. Era a tendência de alta, anulou a tendência de alta, fez um fundo abaixo desse fundo anterior, só que o topo ainda é ascendente, então temos uma tendência indefinida de curto prazo. Seguindo para as ações, PETR4 nessa semana terminou em queda de 3,73%, gerando um candle no formato de um martelo invertido, que é um padrão de reversão dos candles que aumenta a probabilidade de se ter um início de um movimento de alta após um movimento de baixa, mas ele precisa de uma confirmação. Eu digo que ele tende a ser um sinal mais fraco dos padrões de reversão dos candles, porque ele fecha muito próximo da mínima e aumenta a chance de poder dar continuidade. Isso aqui seria até o caminho mais provável, de ter algo mais para baixo, testando a zona de suporte do semanal na faixa dos 25,18 até 24,27. Essa região de fundo anterior, que é essa região aqui, que se a gente olhar um pouquinho para trás, que passa aqui por uma região de topo anterior, enfim, uma zona de suporte relevante para perto. Então, por enquanto o mercado não mostrar nada diferente disso aqui, o caminho mais provável é para baixo. Para mostrar algo diferente, a principal confirmação para mudar essa expectativa mais negativa seria através do rompimento da máxima dessa semana, que foi de 28,25.
Primeiro sinal positivo para Petro, rompimento da máxima da sexta-feira para ter algo em termos de correção. Mas se ela tiver isso aqui e bateu ali na região das médias, gerou topo descendente, ficaria mais interessado em venda de swing trade no decorrer da semana. Seguindo aqui agora para Vale 3, temos um ativo que está em tendência de baixa, topo e fundo descendente, pivô de baixo nessa última semana, mais um candle de indefinição. Então, o ativo também no gráfico mensal está aqui, no gráfico mensal ele está dentro de um processo de indefinição, topo lá no mesmo nível do topo anterior. Mês que, apesar do martelo, pouco tempo de correção, bateu na média, superou a máxima, já anulou essa formação, criando expectativa de poder caminhar para esse suporte aqui na casa dos 67,36. Então, por enquanto, dentro do movimento de queda. Podemos ter alguma recuperação? Sim, bateu no suporte, fez um candle de definição, podemos ter algum repique aqui de alta. Esse suporte, inclusive, vem também aqui de trás, né? Uma parada do preço aqui no movimento de subida. Então, é um ponto onde podemos ter uma recuperação. O que aumenta a chance dessa recuperação? Primeiramente, gráfico diário superar a máxima do último pregão. Isso aumenta a chance de poder ter um repique caminhando para a média móvel exponencial de 13 períodos. Depois de Vale 3, eu vou falar aqui agora de VEG 3, que também fechou. Essa aqui fechou bem a semana, 15,9%, superando as máximas das últimas 4 semanas. Então, um sinal mais relevante de poder ter um repique de alta até um pouco maior, ou um movimento lateral, mas enfim, quebrar um pouco essa expectativa muito forte para baixo. Com base nesse fechamento, daria para abrir compra pelo gráfico semanal? Para mim ainda não. Deixa eu só colocar aqui a questão do ajuste de novo. Para mim ainda não daria para buscar essa compra. Por quê? Porque o stop fica muito longo, ou aqui abaixo ou abaixo da mínima desse candle. E ainda contra a tendência tem bastante resistência pela frente em relação a esse retorno desfavorável. O que apoia mais seria buscar a operação pelo gráfico diário, que aí ou seja, de que forma? Após uma correção desse movimento de subida, por exemplo, de 3 candles ou mais aqui andando ali de lado, ouvindo um movimento de queda, gerando sinal de alta no decorrer dessa semana, encaixaria a possibilidade de uma compra principalmente mais próximo possível da média de 13 períodos, 25 e 18, ou da região aqui dos 25 e 30, essa região que foi bem testada aqui para trás também, caiu aqui, gerou sinal de alta, possibilidade de compra de swing trade. Outro ativo falando de gráfico semanal, que fechou bem a semana, alta de 5,9%, foi BIF3, bateu ali na média, tinha fechado abaixo, volta para cima, mas tem um desafio forte aqui pela frente. Região de resistência para mim na faixa dos 13,72 até 13,93. Bem relevante esse patamar. Mas também, assim, dá para comprar aqui pelo gráfico semanal? Até dá, tentando pegar algo para cima. Só que é aquela questão. Entrada aqui, resistência muito próxima, o risco é mais alto. Ou seja, de não evoluir, ficar travado aqui, ou seja, mais alto. Mas entrou comprando esse ativo, aguarda pelo menos mais 1 a 2 semanas para fazer algum reposicionamento de stop que ficaria abaixo dessa última semana em R$ 12,45. Ponto para buscar também, gráfico diário. Gerou movimento de subida, lateralizou aqui, gerou pivô de alta, possibilidade de compra no decorrer da semana, tentando pegar um movimento de subida com um stop mais curto pelo diário, aí sim, com espaço um pouco maior lá para a zona de resistência. Então seria a principal alternativa que eu vejo para a BIF3. Olhando aqui agora para falar do setor elétrico, vamos começar a falar do setor elétrico. Como é que está o setor elétrico nesse momento? Observe que depois de um grande candle de alta no gráfico mensal, não conseguiu dar sequência, parou em cima da zona de resistência e depois que chegou aqui na média, em vez de se recuperar, não conseguiu. Então está tendo ali uma expectativa de reverter um cenário positivo, que era um setor que estava mais forte, pelo menos há pouco tempo, né? Estava mais forte até do que a média, né? Se pegar assim, o próprio Ibovespa em relação a como é que está em relação à média, então a gente tem aqui, ó, pegando a média, olha o que o Ibovespa já está fazendo. Então está em tendência de baixa e ainda com o preço lá afastado da média móvel 3 períodos do gráfico mensal. Se olharmos para o IEX, setor elétrico, nós temos aqui, estava rompendo máxima histórica, ou seja, ainda acima da média, esse mês que está voltando para baixo da média. Então continua sendo um setor um pouco mais forte. Mas olhando para o gráfico semanal, a gente tem uma tendência de baixa, gerou aqui uma sinalização de ter um movimento de subida que pode ficar travado entre as médias, mas por enquanto o viés é um pouco mais negativo. Por quê? Porque observe essa região, não só de resistência como de fundo anterior, bateu e perdeu força.
Podemos até ter um movimento lateral, mas está muito mais claro de ter isso aqui para cima? Não está ainda. Então teria realmente ter que ter um fechamento de uma semana para cima dessa média móvel de 3 períodos, na faixa dos 81, 140, no mínimo acima desse fundo aqui de 80.800, para ter uma expectativa um pouco mais positiva para o setor. Então vendo um viés um pouco mais negativo. LET 3 ainda é um ativo que está bem dentro do setor, mas temos alguns ativos que estão dando indícios negativos, que é CEMIG 4, ou seja, nesse mesmo formato, né, veio aqui em cima, fez, ele está dentro de uma tendência de alta pelo gráfico semanal, mas observe que chegou ali na média, não conseguiu mais voltar para cima da média. Pode gerar um sinal positivo aqui, que seria a superação da máxima dessa última semana, 10,92, mas pelo andar aqui da carruagem vai apontando um pouco mais para baixo, de poder buscar essa região de suporte na faixa dos 10,18 até R$10, número redondo. Pegando até o gráfico diário para mostrar um pouco mais, é isso aqui, ó, tá vendo? Um movimento mais lateral, não consegue subir, ou seja, pode perder aqui essa mínima e aumentar a chance de queda do preço. Se ficar aqui ainda enrolado no decorrer dessa semana, bater e gerar um sinal de baixa, como estou desenhando aqui, aí fica mais para buscar essa venda mesmo, tentando pegar o movimento lá para a faixa dos R$10, número redondo, 10,20 a R$10. Outro ativo do setor, Taesa, TAE11. Inclusive a gente tem até a posição de venda aberta no swing trade no papel. Gerou ali um pivô de baixa. Veio aqui, parou, tentou subir e aí gerou esse pivô de baixa. Não tem muito suporte pela frente. Está dentro de um processo de correção do gráfico mensal de uma tendência de alta de prazo mais longo e tem um espaço ali para buscar a média na faixa 36,50. Então é um ativo que está apontando para poder ter algo mais para baixo. Não tem nenhum sinal de reversão. Pode até mudar esse cenário? Pode, mas não tem esse sinal de reversão ainda aqui, nem pelo gráfico diário. Ou seja, nem aqui nem pelo gráfico diário, que vai se afastando dessa região. Pelo gráfico diário, primeiro sinal de mudança para ter algum processo de expectativa de alta, quebrar a sequência de máximo descendente, principalmente superar a máxima do último pregão, localizada em 39,65. Setor financeiro, IFNC, vou colocar no gráfico semanal. Observe que a tendência é de baixa. Perdeu aqui essa mínima, anulou a tendência de alta, subiu, girou um pivô de baixa. Fazendo projeção de queda, em cima do recuo, que aí fica mais real, vamos dizer assim, a projeção. Fazendo essa projeção de queda, já bateu na primeira projeção e tentou subir e não conseguiu. Inclusive fechou a semana abaixo da projeção, que era 9.580. O que cria uma expectativa maior de poder buscar o próximo nível de projeção lá na faixa dos 8.906. Só que antes tem essa região aqui de suporte. Região esta que vai ali na faixa na faixa de 9.200 até a mínima aqui na casa dos 9,20. Então essa é a zona de suporte. Então, por enquanto, o setor financeiro vai apontando mais para baixo, não tem nenhum sinal relevante para cima. Começa no gráfico diário a ter algum sinal positivo de poder fazer uma correção mais no tempo, mais lateral, para depois ter algo mais para baixo, que seria um caminho mais provável, ao romper essa máxima aqui do pregão de sexta-feira na faixa de 9.689. Muda a tendência se fizer isso aqui, ó. Tiver um movimento de subida que faça um rompimento dessa máxima aqui, gerando o famoso W, fundo duplo, mudando a tendência de baixa para a tendência de alta, revertendo a tendência. Então teria que superar 9.894, mas por enquanto o setor que vai apontando mais para poder cair, ou seja, o setor caiu forte, eu vou colocar aqui mais para baixo, o setor caiu forte, muito forte por sinal, e isso aqui tudo é um processo de correção, que é correção mais no tempo. Fraqueza para subir, mesmo que tenha algo aqui para cima, fica uma expectativa maior de cair. Então o setor financeiro, nesse momento, apresentando mais uma expectativa negativa, na minha opinião. E dentro do setor financeiro, dá para perceber, por exemplo, Sambi11 no setor financeiro. Já tem o pivô de baixa. Depois de um grande movimento de alta desse, depois de um candle forte desse aqui, não deveria ter voltado para baixo. Quando faz isso aqui, perde essa região aqui, já cria uma expectativa mais negativa, é confirmada por esse engolfo de baixo aqui, esse topo descendente e a caminhada forte. Tenta se recuperar na semana passada, ou seja, veio até aqui em cima, perto da máxima, já perdeu força e o caminho mais provável é testar esse suporte aqui. Região ali na faixa dos 28,90. É a região que tem uma chance razoável, boa região, na verdade, boa chance de testar esse patamar. Mesmo que aconteça aqui uma lateralização, o caminho mais provável é mais para baixo. Falando sempre de probabilidade, para se montar a estratégia em cima dessas
probabilidades. Lembre-se sempre que jamais eu terei certeza, você terá ou outra pessoa vai ter certeza do que vai acontecer com o preço de um ativo. A gente trabalha em cima de probabilidade para montar estratégias em cima dessa probabilidade. Outro ativo que também perdeu bastante força no decorrer da semana, tentou subir, gerou sinal de fundo aqui, foi ITSA4. Terminou a semana ali no 0 a 0, mas chegou a ter alta aqui na faixa de 4,4%. Bateu no antigo suporte que foi perdido, já funcionou como resistência, no gap de corpo, não conseguiu fechar acima, tentou voltar para cima desse suporte também, não conseguiu, ou seja, apontando mais para baixo, caminho mais provável de baixo. Pode até também fazer algo assim, mas o caminho mais provável é para baixo, ou seja, seria mais restritivo em termos de posição na ponta compradora, ou seja, superação dessa máxima aqui, ficar interessado em compra, só se for com capital menor, porque o risco é maior mesmo que seja um fundo ascendente em ITSA4. Então, por enquanto, até inclusive se fizer algo assim, daria para arriscar aí a venda tentando pegar algo para baixo. Outro ativo para a gente falar agora, depois de passar no setor financeiro, falando de Symbiose e ITSA4, vou falar aqui do ICON, do setor de consumo, que no gráfico semanal a tendência é de baixa. Inclusive, olha o mensal como o setor é bem fraco mesmo. Ó. O setor de consumo aqui bem fraco. Onde você tem Magazine Luiza, tem Loja Zenith, você tem os ativos que eu até vou comentar a respeito. Tendência de baixa. Se eu der um zoom menos, está batendo na zona de suporte. Então, depois de um movimento mais longo de baixa, já 3 meses para baixo, tentou subir ele de 3 a 4 meses, se aproximou da média de 3 meses para baixo. Chegando no nível de suporte duplo, aumenta-se a chance de poder ter algo para cima, ou para cima ou lateral, de ter alguma correção. Se a gente olhar para o gráfico semanal, fez um candle de indefinição após um movimento já de baixo. Então, para criar uma chance maior, aumentar bastante a chance de ter alguma correção, por exemplo, de caminhar para a média de 13 ou para a região ali de suporte anterior, que seria resistência na faixa dos 3.260, até uma região ali na casa dos 3.350, teria que superar a máxima dessa semana, 3.085, dessa última semana. E olhando para um gráfico diário, por enquanto está fraco. Está fraco, ou seja, sinal mais relevante de ter algo para cima é sinalização de alta acima da média. Ou seja, supera a máxima da semana anterior e gera sinalizações de alta já no gráfico diário acima dessa região. Se ficar aqui fraco para cima, bate aqui na média, não supera a máxima semana passada, gera algum sinal de baixa, fica ainda mais para focando em venda, setor está mal, tendência de baixa no prazo mais longo, no curto prazo e no médio prazo. Após falar do ICON, eu vou entrar aqui dentro do ICON falando de MGLU3, que, observe, por mais que o ativo tenha caído muito, olha o gráfico mensal, olha o tamanho da queda. Lembrando que só tem suporte lá por volta dos 2,06. Na minha leitura é isso, 2,06, R$2 número redondo. Aqui, depois, mesmo um grande no movimento de baixo, faz um grande candle de alta e não evolui, não anda, o papel não consegue andar, bastante força vendedora. E por conta disso, se ficar aqui enrolado aqui assim nessa semana, bater nessa média, gerar sinal de baixa, ainda fica mais para se buscar a operação de venda. Gráfico semanal, superação da máxima dessa última semana que está em 2,69 aqui é o primeiro sinal para se ter um movimento de subida. Então, para buscar compra nesse ativo, ou arrisca compra na superação dessa máxima, sendo mais agressivo, botando stop, tentando ficar algumas semanas posicionado, colocando stop ali em 2,31, ou pelo gráfico diário falando de swing trade, sinalizações de alta, depois que superar os R$ 2,69, sinalizações de alta no gráfico diário de fundo ascendente ou até mesmo um gráfico de 60 minutos de fundo ascendente para cima dessa região dos 2,69, 2,65. E olhando aqui para lojas Renner, LRN3, mesma forma aqui, ó, tendência ali apontando para baixa. Semana passada tentou se recuperar, mas já veio e perdeu a mínima da semana passada, criando expectativa mais de baixo, está na zona de suporte. Mas o que está acontecendo em cima dessa zona de suporte? Gráfico diário, lateralização. Isso aqui cria uma expectativa maior de queda depois desse movimento forte de baixa. Inclusive o último pregão gerou um candle forte, um engolfo de baixa. Perda dessa mínima aqui reforça a chance mais de ter um movimento, a continuidade da queda, ou seja, a tendência de baixo sendo confirmada na perda dos R$ 22,66. Então, ativo também que está bem fraco, ó, força para cair,
fraqueza para tentar subir. Correção mais no tempo, a média já batendo aqui no preço, podendo vir mais para baixo pelo gráfico mensal. Então, como eu disse, o setor de consumo está mais fraco nesse momento, de maneira geral. LRN3, já falei, não, LRN3 já falei. Imob agora, falando do setor imobiliário. Temos o setor imobiliário, olha o gráfico diário aqui do setor imobiliário, lateralização depois de um movimento longo para baixo. Se eu pego o gráfico mensal, a tendência aqui é de baixo, está dando um movimento de queda. Perdeu uma lateralização, depois perdeu essa lateralização, foi lá, bateu na média e já está vindo aqui para baixo. Então, um cenário mais negativo, médias inclusive alinhadas para baixo. Semanal, movimento já longo de baixo, chegando em nível de suporte. Sinal de correção é para cima da máxima dessa última semana, 641, o que cria uma expectativa de poder ter uma correção até um pouquinho maior, buscando 680. No gráfico diário, para ter realmente algo mais representativo, voltou para cima da região lá da máxima dessa última semana, gerou sinalização, igual o MGLU3, gerou sinalização de alta para cima da média, fundo ascendente no gráfico diário, fundo ascendente no G60, fica mais para buscar a operação de compra. Enquanto isso não acontecer, essa lateralização aumenta a chance de ter como se fosse uma distribuição, ou seja, um preço para e aumenta a chance de ter algo mais para baixo, uma correção no tempo. E dentro desse setor, Cyrela dá para perceber que está fazendo algo semelhante. Dentro do setor, olha o gráfico diário, bem semelhante ao que estava fazendo lá o Imob, o índice do setor, batendo aqui na média, gerando sinalização de baixa, foco maior em buscar a operação de venda. Só pensar em compra, sinalizações de alta acima da média móvel de 13 períodos. Inclusive, olhando para o gráfico semanal, está dentro do movimento de queda, está dentro de uma tendência de baixa, perdeu uma região pesada de suporte, o que abre espaço para se ter algo mais para baixo, mas mesmo que tenha algo para cima, isso aqui, o retorno do preço para essa região aqui mais relevante de resistência, que seria na faixa dos 13,45, por volta dos 13,45 a 13,50, ficaria muito mais interessado aqui nessa região para se trabalhar na venda em Cyrela. Então não tem nenhum sinal aí, uma sinalização de mudança do cenário de prazo maior desse ativo que está mais de baixa. IMAT, dentro do setor agora de materiais, que a gente tem aí setor de siderurgia, mineração, você tem também papel e celulose. Então aqui nós temos no IMAT, eu diria que uma chance um pouquinho maior agora de correção. Porque a gente tem aqui, ó, tendência de baixa, topo e fundo descendente. Também aqui no gráfico mensal, topo e fundo descendente, só que está dentro de um patamar de suporte. Em cima da região de suporte. Ó. Olhando para um gráfico semanal, está dentro desse nível de suporte. E respeitou em termos de fechamento. Sombra inferior. Isso cria uma chance de poder ter um repique de alta. Foram 3 semanas aqui para cima, 3 para baixo, podendo ter repique de alta, pode ser lateral ou um movimento mesmo de alta. Mas primeiro sinal de confirmação, superação da máxima dessa última semana, 5.306. E olhando para um gráfico diário, gerou já um candle forte para cima. Para aumentar a chance de repique, precisa superar a primeira máxima desse último pregão, 6.620 arredondando. Depois disso teria 6.620 não, 5.166, 5.166 e depois disso a gente teria aqui o 5.213. Primeiro ponto, rompeu isso aqui, estabelece a sinalização de um movimento de alta, que aumenta a probabilidade de vir ou buscar a média, onde tem uma zona de resistência ali de fundo anterior, na casa dos 5.424. Então, esse seria um setor que pode trazer um repique de curtíssimo prazo, um movimento de subida, pensando naquela questão do GPS da tendência ali na faixa de 91%, mesmo que possa ficar um pouco mais sobrevendido, ficar atento a alguns ativos que podem ter um processo aí de correção. E falando em processo de correção, GGBR4 gerou também um bom candle aqui, inclusive até rompeu essa máxima aqui, devolveu boa parte do candle, na verdade boa parte da queda do pregão passado, do pregão de quinta-feira, superação da máxima desse último pregão de sexta-feira, 23,33, reforça uma expectativa maior de poder buscar a média ou até mesmo fechar esse gap de baixa, localizado em 25,23 a 25,36. E também SUSB3, olha só o que já aconteceu em SUSB3, superou a máxima de um grande candle de baixa. Opa, vou abrir compra na contra-tendência. Mas se pelo gráfico de 60 minutos gerar sinalizações de alta ali de fundo ascendente acima da média,
mais distante possível da zona de resistência. Onde é que está a zona de resistência? Tem um gap aqui. Primeiramente, resistência na faixa de 48,63, seguido de 48,75 a R$49. Essa é a principal zona de resistência. E a média vai se aproximando ali, que seria R$49,40. Então, de maneira geral, alguns ativos já dentro desse setor trazendo uma expectativa de repique de alta. Então, ficar atento aí que pode trazer oportunidade contra a tendência, risco maior no decorrer dessa semana. É lógico que se o setor realmente gerar o repique, vai lá abaixo na média e no mais fechamento da semana gera topo descendente, o foco ainda é trabalhar a favor da tendência. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa radar da semana, um pouco mais aqui, vamos dizer assim, completo, falando de setores da economia, citando ativos dentro desses setores, falando do GPS, da tendência. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, deixa o like, agradeço demais. Comente aqui embaixo se você quer que fale de algum outro papel para o próximo pregão, análise de fechamento do pregão. Também eu vou dar uma olhada aqui, tanto eu como o Kaique, a gente dá uma olhada nesses comentários para a gente poder melhorar aí e atender seus pedidos de análise para os próximos pregões. É isso, até mais, uma excelente semana para você.